Acorda investidor, está começando mais um Crypto Never Sleeps, o seu podcast de cripto do Market Makers. Eu sou Marcelo Sestari. Eu me chamo Walter Rebelo. Tamo aqui pra mais uma. Mais uma, sempre um prazer, né, Valtinho? Tamo junto. Eu tô ansioso pro episódio de hoje. Também, cara. Cara, Também. temos uma figura icônica aqui. E assim, hoje a gente vai ensinar pra vocês o método definitivo pra você analisar Bitcoin e ganhar muito dinheiro, seja em momento de alta Ou de baixo. e com análise técnica. Para isso, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Fausto Botelho. Fausto, muito prazer, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui, cara. Prazer é todo meu. Muito legal estar aqui com vocês. Acompanho aí o trabalho de vocês já faz um tempo também. E é isso aí, vamos falar desse negócio que a gente gosta, né? Análise técnica. Agora, você falou que tem um método aí que é para ganhar dinheiro. Só esqueceu de falar que é para ganhar ou perder, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Tem o risco de perder, isso é fato. Quem sabe ganhar tem que saber perder também, né? Mas a gente tem um método que chama-se método dealer, que é o método... dealer é o croupier do cassino, né? Uhum. E ele cuida para que a gente não perca, né? Se perder, perder pouco. Gerenciamento de risco. Que é a coisa mais importante, né? Mas nós vamos falar disso mais Vamos pra falar frente. sobre isso. Vambora. Se você não conhece o Fausto Botelho, você tá sem internet, mas eu vou apresentar para você aqui. Ele começou em 1977 a estudar e usar análise técnica. Em 83, ele fundou a Enfoque Gráfico. Atualmente, ele é totalmente focado no mercado de cripto desde 2017 e ele usa sua experiência para analisar em seus vídeos as melhores oportunidades dessa nova classe de ativos. Semanalmente, ele ainda continua fazendo a Quinta Técnica, que é onde ele faz análise sobre ações, câmbio e commodities, que está no ar desde 2010. Ele já ministrou mais de 100 cursos de análise técnica e controle de risco nos mercados de ações e commodities desde 84. Sim, faz muito tempo. E para finalizar, ele já foi eleito o 14º mais influente do Brasil em criptomoedas, segundo o Cointelegraph Brasil. Ou seja, a gente não está falando de qualquer pessoa aqui, está falando do cara da análise técnica brasileira. Antes da gente começar, recado do nosso patrocinador oficial, a Mint, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, onde você pode comprar, vender, custodiar criptoativos com os mais rigorosos padrões de segurança do mercado. Baixe aqui no link da descrição o relatório semanal da Mint, do mercado escrito pela equipe da Mint, aqui os insights práticos para te ajudar a investir no mercado de criptoativos. Aproveita e já se inscreve também no canal do Market Makers, toca no sininho para saber quando tem vídeo novo. Beleza? Deixe o like e compartilhem aí, pessoal. Mas, vamos começar. Vambora. Fausto, explica pra gente, né, o seu método pra analisar cripto, né, pra analisar o preço do Bitcoin. Você olha mais o quê? Tendência, volume, média, RSI, né, e o que é cada uma dessas coisas? Porque acho que muita gente tá assistindo aqui, ouve falar de análise técnica, mas não faz ideia do que olhar, do que é cada indicador. Então, se puder começar do começo, né, não dá pra começar do final, mas o pessoal entender. Olha, eu galguei algumas etapas na análise técnica, eu podia dizer. Numa delas, quer dizer, eu estava aí quando o Wells Wider lançou New Concepts on Technical Trading Systems, né? 1978, se não me falha a memória. E introduziu o IFR. Até tem uma história gozada, que o RSI, Relative Strength Index, eu traduzi como IFR. Uhum. Achei que era... Índice não, de não, força- IRF. Uhum. E não IFR. Eu traduzi como IRF. Índice de relativa força. IRF. Sei lá, eu só fiz a tradução lá, eu pensava em inglês. E um dia o meu amigo Samuel Levi do Rio me ligou e falou: Faustinho, você está chamando o negócio de índice relativo de força. Fausto, todo índice é relativo. Isso não é um índice relativo, ele é o índice da força relativa. Eu falei, putz. E aí fui lá e mudei na Enfoque o nome, então virou índice da força relativa, né? Esse foi o primeiro indicador que foi lançado nos mercados, que abriu o precedente para outros dezenas de indicadores. Então eu tive uma fase que eu tinha um conflito, porque eu queria usar esses indicadores, eu usava o IFR, né? A gente tinha colocado no terminal Enfoque,
Aliás, não era Terminal Enfoque ainda, era a revista Enfoque Gráfico. Né? Revista Enfoque Gráfico tinha o gráfico e embaixo tinha o IFR. Mas, cara, aquele negócio... Aí tinha o MACD, tinha o estocástico. E então aí a gente queria... Eu estava com 3 indicadores e aí eu fui fazer um curso, um seminário lá em Los Angeles e fui ver uma aula do George Lane, que é o cara do estocástico. E aí o cara chega e começa a dar a palestra dele. Eu só fui ver a aula dele porque não tinha outra. Que ele era um velhinho, né? Agora o velhinho sou eu. Naquela época ele era um velhinho. E ele tinha aquelas roupas de texano, sabe? Aquela gravatinha de cordinha, tal, não sei o que, bota. Chapéu? Bem texano. Não, chapéu não, mas eu falei, puto, o cara deu uma aula espetacular, cara. Começo da aula. E daí... Só que ele dá aula das coisas que importam, entendeu? Pô, você tem que proteger seu capital, tendência, opere com tendência, o básico, né? Você está numa formação gráfica, um retângulo, pô, você não quer comprar quando romper, você tem que ver se você compra quando ele fizer uma reversão no suporte do retângulo de alta, ou quando ele fizer uma reversão no suporte do retângulo de baixa. Enfim, não brigar contra a tendência, uma série de coisas, né? E eu fiquei maravilhado, né? E aí ele começa a falar do estocástico. E quando ele fala do estocástico, ele fala assim, ó, o estocástico é o seguinte, ó, ele tá andando aqui, aí ele passa dos 70, não sei quanto que era, aí garbage top, rompeu, você vende. Aí ele vem aqui embaixo, faz um garbage bottom, garbage é quando ele fica andando de lado assim. Entendi. Rompeu, você compra. Acabou. Aí ele fica esperando, porque eu assisti 2 palestras dele. Acho que era CompuTrack, se não me falha a memória. Sempre fazia uns seminários lá. Los Angeles e Las Vegas. E aí ele fica esperando o cara fazer a pergunta para ele. Fala assim, mas quantos períodos você usa no estocástico? Ele fala 9 períodos e continua, ou 18 períodos, não me lembro bem, ou 12, uma coisa assim, acho que é 9. E continua falando. Aí o cara pergunta para ele, próxima pergunta é, mas por que você usa 9 períodos? Puta, aí ele acaba com o cara, entendeu? Usa qualquer merda, não enche o saco. E fica pegando no pé do cara o resto da aula. Então eu falei, pô, depois eu também fui fazer e foi aí que foi a minha mudança, né? Montamos a ANAT, Associação Nacional dos Analistas Técnicos, a ideia é que ela fosse a supervisora dos analistas técnicos, que já naquela época, nossa, nós estamos em 2003, qualquer coisa assim, naquela época já existiam muito mais analistas técnicos do que analistas fundamentais. E eu achava que nós, analistas técnicos, é que deveríamos tomar conta de nós, analistas técnicos, né? E não os analistas fundamentais tomarem conta da gente, que é o que acontece hoje, o que acabou acontecendo. Então nós fundamos a ANAT, eu fiz aqui até um seminário internacional aqui no Brasil, foi em 2003, E foi muito legal, a gente trouxe o Martin Pring para cá, que foi muito bacana, Enfim, e quando a gente fez esse seminário, eu trouxe o exame número 1 da Federação Internacional dos Analistas Técnicos, que é a IFTA, International Federation of Technical Analysts. Eu trouxe o exame número 1. E você, para ter o certificado dessa Federação Internacional, você tem que fazer nível 1 e nível 2. Então, eu fiz o exame aqui, passei muito bem, os amigos aí também passaram. E depois, como nós tínhamos fundado a ANAT, conhecemos lá o pessoal lá da federação, não sei o que, eles me nomearam como Director at Large, que é mais ou menos um Aspone lá da
só para botar o Brasil lá, para fazer parte da diretoria. E ia ter um seminário em Madrid, e eu fui. E fui também fazer o exame número 2, que me dava, então, certificação que eu tenho de analista técnico, CMT, eu acho que chama-se. E aí teve um jantar e eu tive a oportunidade de sentar do lado do John Bollinger. Legal. E, cara, eu conversei com ele durante o jantar inteiro. E, claro, eu perguntei para ele, bom, e aí, como é que é, tal, não sei o quê. E saí do jantar, não senti firmeza que ele usa Bollinger Bands e that's it. Ele já tinha inventado isso. Né? Não, sim, já. Ele era um cara proeminente, porque ele inventou o Bollinger Bands. E eu não fiquei muito assim... Não saiu convencido. Não senti muita firmeza, sabe? Então, o outro lá tira sarro do indicador dele, o George Lane, do Stochastic. Pô, o outro não senti firmeza. E daí, quando eu estava no processo de estudar para fazer o exame, você tinha que saber todos os indicadores, porque todos os indicadores caem na prova e tal. E até foi legal que eu criei acho que o meu primeiro meme de análise técnica eu criei nesse exame aí. Mas então eu li todos os livros que tinha que ler. E, cara, a explicação é muito simples. Quer dizer, cada um dos autores, né, um deles eu acho que é o Martin Pring mesmo, que tem o livro dele. Ele te explica a matemática por trás do indicador e fala quando é que o indicador está overbought, oversold, né? Sobrecomprado, sobrevendido e tal. E daí, pô, para dar risada. Eu quero que vocês, você que está me vendo aí, vai no ChatGPT e pede para ele fazer uma compilação do IFR, do Stochastic, do Bollinger Bands, dos caras. Aí, os caras no final falam assim, aí você espera a confirmação nos preços e opera. Mas não tem um que não fala isso. Espera a confirmação nos preços e opera. Então, depois que eu vi isso, eu falei, pô, quer saber? Eu já tenho experiência, pô. Em vez de ficar ocupando um espaço muito nobre da minha tela, aqui do computador, como esse que eu estou mostrando aqui de Bitcoin, né? Estou aqui mostrando o terminal enfoque. Eu prefiro deixar minha tela toda para o gráfico de preços, porque no final das contas, o fato é que a gente não opera com estocástico, nem com IFR, nem com média móvel, a gente opera com o gráfico de preços. E eu entendo que a gente consegue extrair um monte de informações. Eu acho que, no meu caso, eu consigo extrair todas as indicações que me interessam. Nós estamos vendo Bitcoin agora em tempo real aqui, ó. Mas, hoje, só um parênteses, então, pro base case, assim, não usa indicador. Só vai no gráfico do preço e aprenda a interpretar como você vai ensinar isso? De vez em quando, lá, vai. O volume, por exemplo, volume, né? Tem muita gente que fala, não, mas o volume, não sei o quê. Quando o mercado rompe um nível de resistência e aumenta o volume, é porque, então, os compradores estão entrando, né? Eu falo, e os vendedores também estão entrando, né? Porque para cada comprador tem que ter um vendedor. Cada negócio que sai, tem um comprador e um vendedor. Mas é que os compradores estão mais agressivos. Tal. Então, ao invés de eu querer checar no volume se aquele rompimento é real ou não, para mim, muito mais importante do que isso é a gente parar aí num pedaço dessa frase, que é o rompimento desse nível de resistência. Opa! Qual o nível de resistência? Esse nível de 0 a 10 é nota 1, nota 5, nota 8 ou nota 12? Ou seja, o tanto de ordens de venda que tem naquela faixa de preço. Quanto mais importante o nível de resistência, mais importante será o seu rompimento. Quanto mais importante o nível de venda... E como medir a importância de um nível de resistência ou de suporte, analogamente? A gente até tem um meme aqui, olhar à esquerda. Porque quando você olha à esquerda num gráfico, que aqui no caso você tem que dar zoom out, por exemplo, esse nível de suporte aqui. Você vai olhar à esquerda e você vê, opa,
tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, que também é tecnicamente no mesmo nível, tem esse cara aqui, e tem esse cara aqui, e tem esse tampinho aqui. Pô, esse nível é um nível importante. Quanto mais eventos técnicos existirem nesse nível, mais importante ele é. Mas a gente também, esse meme se estende um pouco, olhar à esquerda e à direita, e olhar à direita. Porque o que você vê na direita? À direita você vê onde está esse nível. Esse nível está em 116, mas de repente você olha nesse nível e você vê, pô, esse nível é 120. Pô, 120 já é um nível de suporte ou resistência por osmose, certo? Por quê? Porque ele é um número redondo. É muito simples, você vai nos livros de oferta das corretoras e vai nos números redondos, você vai ver que tem muito mais ordens limitadas do que 120 mil. É só entrar lá nas grandes corretoras aí, você vai ver que, não, aqui nós, 120 mil aqui, ó. Vai ter ordem de venda pra caramba aqui. E a 123 mil, 122 mil, assim por diante, né? É por isso que as pessoas falam que, às vezes, quando você vai colocar um stop, você não coloca em número redondo? Nem a pau, você não pode colocar em número redondo. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu vou colocar o stop em 116, né? Porque eu estou vendo esse nível aqui como um nível de suporte. Na verdade, a última vez que ele sentiu esse nível, isso é uma coisa que eu pratico bastante também. Ele sentiu esse nível aqui, depois ele sentiu aqui, depois ele sentiu nessa acumulação aqui e fez um bear trap aqui, rompeu e desrompeu, que é um... O que é um bear trap, só o pessoal que não... Ah, sim. Bear trap é quando você rompe e desrompe. E o bull trap, bear trap, bull trap. O bull trap é aquela que eu considero a mais importante indicação técnica. Porque quando você rompe um nível importante de suporte, e aí, quão importante é esse nível? Quanto mais importante, mais dramática vai ficar a indicação de bear trap ou de bull trap, no caso de uma resistência. Né? Mas, enfim, então, nesse momento agora, para a gente não fugir daqui do que nós estamos falando, ou para a gente voltar ao que a gente estava falando, a gente tem esse nível aqui, que foi sentido aqui, depois foi sentido aqui. Agora o mercado sentiu ele aqui embaixo, né? Depois o mercado sentiu ele aqui, tá vendo? Sentiu ele aqui, depois ele sentiu aqui. E por que eu dou mais importância aos eventos técnicos ocorridos, como eu digo, tecnicamente no mesmo nível, que estão mais próximos? Porque os eventos técnicos ocorridos mais próximos estão mais fresquinhos na cabeça do que eu chamo de massa. E massa é como eu começo a minha explicação de análise técnica. Massa é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Porque é isso que move os preços. Essa média de opiniões. Eu acho que vai subir. O BTG acha que vai cair. Cai. Não é? O BTG acha que vai subir. O Itaú acha que vai cair. O Bradesco também acha que vai cair. Cai. Não é? As pessoas às vezes se confundem e dizem que o mercado está subindo porque tem mais comprador do que vendedor. Ops, negativo. Poder de compra aquisitivo. Né? Você pode ter 5 mil compradores e 10 vendedores. Os 10 vendedores botam no pregão mais ordem de venda do que os 5 mil compradores. O troço cai. Aí os caras falam, o mercado tá louco. Não, o mercado nunca tá louco. Ele só faz o que mandam ele fazer. E no caso é a massa, no caso é a média das opiniões, no caso é o que tem mais ordem de compra e de venda. Né? Mas eu falei um negócio, não voltei. Aquele meme que eu criei lá, porque quando eu fui fazer o meu exame de certificação, o exame número 2 da IFTA, tinha uma pergunta que era assim, parece que foi feita para mim a pergunta. Depois de eu ter chegado àquela conclusão, que eu cheguei nos estudos para fazer esse exame. Se você tivesse que usar um indicador só, qual você usaria? Eu falei, lógico que é o DMI. DMI. Directional Movement Index. O DMI, também o Wells Wider, que é um conceito maravilhoso. O Directional Movement, pensa só, o movimento direcional. O que é o movimento direcional? Por exemplo, a gente pega aqui, ó, vamos pegar esses candles aqui e dar um zoom neles. Esse candle de agora, de 1 hora, tem movimento direcional aqui? Tem.
é a parte desse candle que escapa do candle anterior. Então, esse pedaço, ó, daqui até aqui é movimento direcional, tá? Agora, esse candle aqui, ó, é só essa partezinha dele aqui que é direcional, porque isso aqui estava dentro do outro candle. Esse daqui, ó, é daqui até aqui e assim por diante. Bom, com esse conceito, o Wells Wilder fez o indicador, que é o DMI, que te diz se o mercado está trendable ou não trendable. Trendable pode ser assim ou assim, né? Uhum. Certo? Ou non trendable. Em reversão à média. Então é assim, quando o DMI está subindo, o mercado está trendable. Pode estar ou assim, né? E quando ele está caindo, o mercado está tendendo a ser non-trendable. Analista técnico quer operar quando o mercado está trendable. 50 mil vezes mais fácil operar com o mercado que tem tendência. O mercado andou te pegando aí, agora o Bitcoin andou te pegando, tá non-trendable, né? Tá fazendo um nheco aí. Talvez seja uma acumulação de reversão, eu já estou ficando meio desconfiado desse nheco do Bitcoin, mas depois nós vamos falar. Então, você quer operar quando o mercado está trendable, né? Agora, e aí o cara pergunta por quê, né? Eu falo, não, porque eu acho que eu não uso nenhum indicador, mas eu acho que você usar o DMI é muito bom, porque eu sou analista técnico e tudo mais. E aí que eu cunhei um termo que eu falei o seguinte, que o que me interessa, como eu gosto de operar trendable markets, então eu posso usar o DMI para me dizer quando é que ele está over non-trendable ou quando ele está over trendable. Porque quando o DMI vai lá para cima e começa, ele estava numa tendência e possivelmente, eventualmente, vai começar a entrar, vai começar a cair, indicando non-trendability. E é nessa hora que você tem que mudar de namorada. De cônjuge não pode, porque se eu tenho moral para falar, fiz 47 anos com a minha velha, é mole, rapaz. Putz, 15 dias atrás. Isso aí Pô, parabéns, inclusive. É um desafio maior do que operar no mercado. Putz, grilo, caramba. Ela precisa ter um saco que eu vou te falar. Mas então, não me interessa quando ele vai ficar, quando ele está over trendable. Me interessa quando ele está over non-trendable. Porque quando ele está over non-trendable, eu pego aquele cara e boto no meu de olho lá para ficar de olho no cara, porque ele tá para se tornar trendable. Como eu sou trader, para mim não importa se ele vai... Aí eu ponho a minha análise técnica para saber se essa trendability dela, se essa tendência dele vai ser para cima ou para baixo. Mas eu já estou com um cara lá que está em vias de ficar trendable, né? Então eu conheço esses termos aí, over trendable e over non-trendable. E quanto à leitura, só para a gente levar aqui para um lado prático da coisa, para o Bitcoin agora, talvez, não sei, num período que você esteja mais acostumado, pela diária, pode ser? Não, você tem que fazer a pergunta correta, Walter. Como eu faço então? Você, para o curto, médio e longo prazo. Curto, e médio. eu quero dizer aqui que eu sou da linha que eu respeito o avô da análise técnica, que cara proeminente, fundou o Wall Street Journal, cara, pô, 1890, pedra 8, não sei o quê. E depois ele, no Wall Street Journal, ele era o editor, que nem o Mesquita do Estadão aí, né? Tem um Mesquita, ela escreve o editorial. O Charles Dow escrevia o editorial dos Wall Street Journals. E no editorial que ele começou a botar os primeiros conceitos de análise técnica e tal. E um dos conceitos é curto, médio e longo prazo. Então eu acho que a gente, em respeito a ele, a gente tem que respeitar isso aí. E ele definia curto prazo como até 3 meses, médio prazo 3 meses a 1 ano e longo prazo de 1 ano para mais. Então se a gente vai analisar o mercado, sempre importante a gente saber o que nós estamos falando. Porque se você me falar de longo prazo, podemos começar com o longo prazo, depois nós vamos, né? De volta e meia eu ando, né, no parque, no clube, e cruzo com os caras, sabem que eu falo de cripto. E aí, como é que é? Os caras te perguntam, o que vai acontecer E amanhã? aí, como é que é?
Se é para longo prazo, compra e não enche o saco, pô. DCA lá, sobrou dinheiro, Satoshi, Bitcoin, não sei qual é o teu tamanho. Por quê? Porque no numerador, aí eu vou fugir um pouquinho da análise fundamental, da análise técnica. Mas vamos lá, ó. Não precisamos fugir da análise fundamental. Estou aqui com o gráfico diário, que agora eu transformei em gráfico semanal, tá? E deixa eu ver se eu estou com o gráfico certo aqui. Estou. Porque nós temos 2 bitcoins na Enfoque. Nós temos o Bitcoin que é dado pela corretora com maior liquidez, que é a Binance, mas que começou em 2017. E depois nós fomos buscar as cotações. Então, esse aqui, no terminal Enfoque, a gente chama de BTC USDT BIN, que é a cotação da Binance. Esse aqui é BTC USD só, tá? Aí nós fazemos o que nós queremos. Embora a gente possa, eventualmente, usar a corretora, a cotação da corretora de maior liquidez. Mas esse aí pega todas as corretoras? Não. Por que pegar todas as corretoras? Eu acho que você tem que pegar o livro de ofertas, quer dizer, Que você vai operar. o resultado, o último negócio do livro de ofertas com maior liquidez. Certo? Sim. Em sendo a Binance, quem vai estar suprindo as cotações para esse gráfico é a cotação da Binance, tá? Agora, eu como não chamo ele de Binance, porque se amanhã for a Coinbase ou a BingX está crescendo para caramba, era a 18ª, já é a 13ª. Se ela for a primeira, de repente, a gente pega a cotação dela, né? E assim por diante. Mas aqui a gente colocou as cotações desde 2010. A gente juntou nas cotações. Quais cotações? Eu peguei as de mais liquidez. Então, aqui tem trechos, nesse começo aqui tem trechos de... Você vê, né? Isso aqui eu estou falando do conceito básico de análise técnica, né? Se você vai velejar de laser, você primeiro precisa aprender a manejar o laser, né? Você precisa aprender que você vai caçar aquele cabo ali, vai fechar a vela, você vai andar mais, mas vai inclinar o barco mais, você tem que aprender como é que você vai fazer para dar o jibe, para dar o bordo. Para dar um contexto aqui para a galera, o Fausto também é um velejador. Beleza. Faz barcos também, né? Faço uns barquinhos também. Na minha oficina, tem uma oficininha, faço tique-tique-tique, muito importante para mim, porque é o jeito que eu faço meu netinho que mora na Alemanha, via Zoom, dar uma risadinha e mostrar a covinha. Olha, tique-tique-tique, ele dá uma risada, bro. Mas, então, eu tenho uma coisa também que é muito legal nessa parte de aprender análise, porque você tem que, primeiro, você praticar análise técnica, cara, o mínimo que você tem que fazer é aprender tudo de gráfico. Você tem que saber sobre escala aritmética e logarítmica, né? Qual é a diferença? Uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito, quer dizer, não, na verdade é folclórico até. Eu entrei em 2017 no mercado, né? Tive 18 horas de aula particular de Bitcoin. Com um cara que sabia tudo, tinha todas as respostas, e eu, que na Enfoque lido com grupos de ativos, comecei a soltar PQP aqui, quando nós fizemos uma viagem até esse lugar lá que eu tenho minha roça lá, que dura 3 horas. Era janeiro, minha mulher já estava lá, eu fui e voltei 3 vezes com essa pessoa. E na primeira viagem, na Marginal do Tietê, saiu a palavra Bitcoin. E aí eu comecei, né? E eu estava pensando que eu tinha que entender esse tal desse negócio, desse ativo aí, de dinheiro eletrônico. Que negócio, eu preciso ver esse troço. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ele, que eu já soltei um PQP, que é isso? Falei, não, parece que tem mais uns outros criptomoedas, a gente chamava, não é criptoativos, era criptomoeda. Né? Tem umas outras criptomoedas ali, né? Tem o Ethereum, né? Ele falou, é o Ethereum mais 742. Ainda era pouco nessa época. Aí eu olhei para a cara dele. E falou um PQP. Bom, agora eu quero fazer vocês aqui. Quantas criptomoedas tem hoje? Milhões. Milhões. Acho que... Eu peguei um cara que é do mercado, ele falou, tem umas 4 mil, né? Eu falei, 8 milhões. PQP. Mas... Aliás, essa é uma pergunta que eu tenho. Quando você vai analisar e achar esses over non-trending assets,
Né? Que aí você quer pegar justamente esse momento de escape para você entrar no momento que, pô, vai pegar a carne e a batata da tendência, né? Como que você sistematicamente olha para vários ativos ao mesmo tempo? Ou você já filtra para aqueles que têm mais liquidez ou que já estão numa exchange? Como que você seleciona os ativos que você está fazendo trading? Eu menti. Olha só. Eu não uso o DMI. Mas agora, falando isso, Walter, você me deu uma ideia fantástica, que nós acabamos de contratar um cara lá no escritório. Puta, o cara é um analista técnico, rapaz. Você não faz ideia. O cara leu todos os livros de análise técnica. Todos. Todos de análise fundamental. Ele lê todas as notícias do dia, um tal de chat GPT. Esse cara é bom, esse cara é bom. E eu vou agora dizer para ele pegar para mim as over non-trendable. E eu não expliquei esse negócio para ele ainda. Inclusive, não vai fazer antes que eu, hein, pô. Não, porque isso aqui só vai no ar no sábado. Então, já vai estar fazendo antes. Eu que vou contar pro meu amigo, ele é um barato, né? Porque ele é meio puxa-saco, vocês já repararam, não? Pô. Eu vou contar para ele do over non-trendable e a partir de agora eu vou incluir over non-trendable na nossa conversa que a gente tem com ele quando a gente está olhando o índice cripto. Só que ele é o índice cripto, né? Um tal de Bitcoin. Uhum. Ele é o índice cripto. Quando o índice cripto sobe, aí as outras amigas dele têm as 100 primeiras, né? A gente lida com as 100 primeiras. Uhum. Mas a gente basicamente fica de olho. Olha, que no Terminal Enfoque, a gente tem o que a gente chama de garimpo aqui. Então, eu não uso o over non-trendable, mas vou usar agora. Muito obrigado pela dica que me deu estalo aqui, pô. Falar pro cara, os que estão over non-trendable no DMI. Pô, maravilhoso. Aí, a gente tem aqui criptos USDT e criptos em BTC. E tem a lista dele. O USDT está em verde, o BTC está em amarelo, né? Então, tem a lista dos caras aqui. Uma coisa que a gente faz, por exemplo, a gente vem aqui na variação e ordena a variação por ordem de... Peraí, deixa eu ver aqui, tem um bugzinho aqui. Aqui. O que eu estou fazendo aqui? Aqui e aqui na variação eu vou em ordem crescente. Então tem aqui, bom, mantra não é, nem vale, né? É aquela uma lá que... Essa aí deu... Colapsou. Eu acho que eu vou já dar um tchau nela, mas tudo bem. A Telor está caindo pra caramba e tal. E daí eu posso fazer o inverso também. Eu posso vir aqui e dizer para A... Então, ó, Pendle está subindo bastante hoje. Então, eu pego essas com maiores altas aqui e vou ver. Olha, essa aqui, por exemplo, tá, vai, não vai, rompe uma resistência. Eventualmente, eu achando legal, essa por acaso eu não estou achando muito legal, porque ela tá, parece que se arrastando aqui, parece que está fazendo uma deriva, né? Então, a gente bate o olho com a nossa experiência de análise técnica e vê se a gente deve selecionar esse ativo para colocar, essa aqui com certeza, a Solana, mas acontece que essa aqui eu não preciso pôr, o que eu faço é esse Ctrl V, eu copio esse gráfico, aí eu movo a janela para de olho em USDT, eu venho aqui de olho em USDT e ela está aqui, mas só que ela já está aqui, né, Solana já está aqui, né, se não, eu faço assim, janelas, organizar, não, errei aqui, não, janelas organizar em ordem alfabética por nome, e aí a gente vai correndo. Aí você diminuiu de 100 ativos para tiver 1, 2, 3, 4 vezes uns 16 3, aí, né? 12, quase mais 5, 12 mais 5, 17. Então, e aí a gente vai aqui fazendo um Alt Tab aqui, você vai... Então, aqui está testando resistência, estou de olho, né? Vamos ver se evolui para uma bandeira e tal. Então, a nossa equipe fica de olho nesses caras aqui. Opa! Rapaz, Binance rompeu, ó. Então, mas acontece que ela rompeu aqui e fez um shooting star. Aí ela foi querer, e aqui ela ainda não tinha definido. Aí ontem... O que é um shooting star? Desculpa. O shooting star é um padrão? É um padrão de candlestick que é em si uma reversão. O shooting star ele é, como é que eu diria? Olha, ele é a personificação da reversão.
vamos dizer assim. Uhum. Por quê? Porque, olha, ele está testando um nível de resistência, né? Ele rompe... Que nível de resistência? Olhar à esquerda. Opa! Puta, é bravo, hein? Ih, rapaz, vai lá pro outro lado, lá em 2021, ó. Isso aqui é tudo mesmo nível técnico, tá? Eventos técnicos no mesmo nível, que nós vamos chamar de all-times high do Binance, da Binance Coin, né? Então, o cara está testando isso aqui, que o mercado, na última vez que ele definiu esse nível, ele definiu como sendo aqui, ó. Tá vendo? Por causa desse topo aqui. Esse aqui, eu acho que está um pouco longe para ser tecnicamente no mesmo nível, né? Então, a minha resistência eu coloquei aqui, porque colocando aqui, como eu mostrei para vocês, ele chega próximo dessas outras resistências aqui. Então, eu estou entendendo isso aqui como uma putz de um nível de resistência, né? E ele chega aqui, rompe isso, e no final do dia ele desrompe e fecha perto da mínima do dia, tá? Então, isso é a reversão. O que é uma reversão? O mercado está indo e, de repente, ele reverte e fecha para baixo, né? Mas também não teve continuidade. Mas também não desqualificou essa reversão que ele teve, porque aqui ele deixou um candle de indefinição. Candle de indefinição é quando você tem o corpo real pequeno, né? Corpo real grande é definição. Por quê? Porque aqui, por exemplo, isso estava definido para os touros, porque os touros o pregão começou a chifrar os ursos que bateram em retirada, chegou no final do dia, quer dizer, no final do dia não, né? Eu tô ainda com os chavões didáticos de análise técnica do tempo que eu falava daquele... Você lembra antigamente que o pessoal tinha pregão, né? Sim. Fechava o mercado, 5 horas da tarde fechava o mercado. Sinal com a mão. Exatamente. Falando de né? colete. Aí vieram as cripto e acabaram com isso, né? É quase que literalmente, né? Eu tô falando que eu tenho certeza absoluta, sintética e analítica, que é isso que vai acontecer. Não vai ter mais fechar pregão. Vai Aliás, ser tudo 24/7. quem é que é a exchange que está estudando ir 24/7? Kraken, né? Kraken tá... Se não me... Não, Kraken já é. Não, eu acho que é Nasdaq. Nasdaq, é Nasdaq. Hello, tava esperando o quê, meu? Pô, sabe por quê que eles têm que fazer isso rápido? Porque o cara tá tokenizando ação pra caramba E aí. vamos começar a negociar nas exchanges que já são 24/7, e aí a Kraken não, a Nasdaq não fica de lado, né? Mas vai ter um espaço para arbitrar. Vai acontecer. Ó, fazer uma previsão aqui. Vai acontecer. Um dia, e vai ser noticiado por todas as fontes possíveis, uma certa exchange vai negociar uma ação tokenizada e vai ter um volume maior do que o volume negociado na Nasdaq. Tesla, por exemplo. Vai sair negócio de Tesla mais nessa exchange do que na Nasdaq. Isso vocês sabem, né? Eu tive o prazer de acompanhar a liquidez saindo do Rio de Janeiro, a liquidez do mercado de ações saindo do Rio de Janeiro e indo para São Paulo. Quando do problema que padronizou se chamar problema do Nagy-Narras, que foi um problema da Bolsa em geral, um problema técnico lá, que não vou entrar em detalhe, mas enfim. E São Paulo, a liquidez do mercado de ações era Rio de Janeiro, 90, se não me falha. Aí teve aquele problema lá, a Bolsa quase quebrou o país, o estado do Rio de Janeiro, o país inteiro quase quebrou. E aí a liquidez que era 90% no Rio, 10% em São Paulo, 80% no Rio, 20%, 70%, 30%, 60%, 40%, 55%, 45% São Paulo, 50-50. Semana seguinte, 55% São Paulo, 40% Rio. 5 dias depois, 90% São Paulo e 10% Rio, e depois 0% Rio. Né? Em volume de transação. Por quê? Porque liquidez chama liquidez. Os grandões que negociavam no Rio, quando vê que São Paulo começou a ter mais liquidez do que São Paulo, o que eles vão fazer? Vamos para São Paulo. Então, quando o cara descobrir que, de repente, uma Coinbase da vida, né, regulamentada nos Estados Unidos e tudo mais, começar a ter mais liquidez na ação tokenizada, que ela não tem ainda, eu acho, mas que eventualmente vai ter, pronto, acabou, né? Isso vai rolar um dia. Cara, concordo. A gente já discutiu isso aqui, inclusive, que acho que isso pode rolar mesmo, e que, inclusive, a gente vai ter, por exemplo, uma bolsa fechada como Nasdaq, mas vai ter uma ação tokenizada numa exchange,
e vai, sei lá, negociar de final de semana ou algum dia que o mercado tradicional vai estar fechado e vai poder ter espaço para arbitrar. Então, acho que isso vai rolar também, eu concordo. A Nasdaq não pode esperar até essa empresa ter mais volume do que ela numa quinta-feira. Ela não pode esperar para fazer 24/7, negociar sábado e domingo também, né? Porque só falta ela ter essa exchange ter mais volume de, digamos, Tesla, e a Nasdaq sábado e domingo não negocia. Não, Aí- Você acha ferrou, que né? por essa razão a análise técnica funciona melhor para cripto do que para ações tradicionais? Não, acho que Ou não tem não diferença? Não, nós, quando eu voltei daquelas minhas 3 viagens em janeiro de 2017, cheguei na empresa e falei, cara, cripto, foco total em cripto. Isso aí, para mim, ficou Por mais quê? claro. Por que você decidiu fazer isso? Você entendeu o Porque, Bitcoin para ou você mim, achou que a análise técnica... eu tinha experiência de mercado Ou foi a já. volatilidade? Né? Cara, para mim, não tinha tudo a ver. Bitcoin, desde o início, eu já sabia que ia explodir. Eu, em 2017, eu falava em $100.000 já. O mercado estava... Eu te falo aqui por quê, né? Aliás, a gente fugiu da análise do Bitcoin aqui, e eu estou aqui com ele no semanal, de novo, e o $100.000 era isso, ó, 2017 está aqui, né? Tá? Eu entrei no mercado, estava aqui. Era simples, o que eu fiz foi, peguei esse cara aqui, ó, o último movimento de alta de Bitcoin, e emprestei ele, e peguei ele e projetei para cima a partir daqui. Dava exatamente $100.000. E como este primeiro movimento aqui tinha sido ainda maior do que esse aqui, conforme a gente pode verificar aqui, ó, ou tinha sido, não, foi praticamente igual, ó. Tá vendo? Esse primeiro movimento daqui até aqui, depois corrigiu, né? O cara fala que Bitcoin é volátil. Aqui, o cara caiu 93,7%. Mas claro, mas você olha o gráfico aqui, é uma corrigidinha, né? O que eu vou fazer? O cara sobe Caraca, 56.000%, você quer que ele corrija quanto? 10, 20? Então, você vê, ó, se você projetar esse movimento de alta aqui a partir desse fundo aqui de 2015, ia dar lá em $100.000. Não foi para 20, mas acabou chegando lá, né? Agora eu acho que vai para infinito. Hoje está acontecendo agora, nesse momento, uma reunião entre os bancos que parece que a coisa está indo para... Vamos rodar a maquininha, parece que está faltando liquidez, vocês devem ter acompanhado isso. Parece que está faltando liquidez. Ô, Jerome Powell, roda a maquininha aí, pô. Ó, isso aqui não foi programado, é sem querer, mas é a minha equipe lá fazendo uma recomendação de compra, né? Um planejamento de recomendação de compra. Uhum. E aí eu venho aqui para de olho o SDT, que é essa aqui, tiro essa daqui e clico em ver gráfico. E aqui é baseado nisso aqui que ele fez e enfim. Mas eu já volto aqui para a análise do Bitcoin. Mas a nossa recomendação, agora se eu apertar o botão aqui, eu faço essa recomendação. Ela tem o objetivo, tem o stop, tem o limite do stop também. E tem também a explicação do porquê nós estamos fazendo essa recomendação. Tá? Aí se a gente pode voltar depois, eu vou então acabar a análise que eu estava fazendo aqui no longo prazo, né? Então, eu acho que Bitcoin vai para infinito, porque eu acho que você tem esse gráfico é resultado de uma divisão entre Bitcoin e dólar. No numerador, você tem um ativo deflacionário. No denominador, você tem um ativo inflacionário. Pô, Bitcoin é deflacionário na matemática, pô. Não tem erro. 450 bitcoins por dia. Mas eu acho que 1 ano e meio daqui vai ter outro halving. Aí vai ser 225 bitcoins. Foi um ponto até que o André Portillo trouxe no primeiro episódio aqui do Crypto Never Sleeps. Perguntei, você acha que o Bitcoin vai para cima para sempre? E ele falou justamente a mesma coisa. Em relação ao dólar, sim. Em relação a qualquer outra moeda fiduciária, sim. Então,
o Michael Saylor disse que vai para 21 milhões de dólares. Agora, o que nós temos que começar a ver, e eu até estou fazendo umas ações aí nessa linha, é quando o Bitcoin valer 21 milhões de dólares, o dólar não vai valer mais o que ele vale hoje, né? 100 dólares não vai comprar uma camisa mais. Você vai precisar de 1.250 dólares para comprar uma camisa. Então vai ter essa desvalorização. Então vai ter um momento em que... E quando não tiver mais o dólar, quando você não puder se basear mais no dólar, você vai se basear talvez no new dollar. Você acha que pode rolar isso? Se você for aqui, em algumas salas aqui, tem o nosso pôster do Bovespa, já viram ele por aí? Se você não viu, eu vou falar, vou chutar a canela do Lucas, porque... Ô Lucas, tem que botar no quadro, hein, meu, pô. Eu levei um pôster. Vocês já viram o pôster, né? É, o Lucas Costa. Não sei, deve estar O na pôster sala é dele. o gráfico, né? Sim. E tem todos os eventos que aconteceram durante o gráfico do Bovespa indexado pelo dólar. E aqui embaixo tem uma faixa com os presidentes, né? Os períodos dos presidentes, devido do tempo, né? E tem uma faixa com as moedas do Brasil, desde 1963, esse gráfico vem. Pô, são meia dúzia de moedas, né? Cada uma delas, puf, foi pro saco. E aí teve que botar outra, né? Por quê? Porque você tira 0 de uma moeda, né? Tem que tirar 3 zeros de uma moeda, quer dizer, você divide o valor dela por 1.000. Aí você tira uma vez, tira 2 vezes, aí você fica completamente desacreditado daquela moeda, você cria outra moeda que substitui aquela. E, putz, eu acho que vai acontecer isso com o dólar. Então, vai ter uma hora que nós vamos... Eu acho que o Bitcoin é o padrão monetário mundial. Quer dizer, o que é o dólar hoje vai ser o Bitcoin. E o padrão vai ser padrão Bitcoin, vai ser padrão SAT. Porque Satoshis. as coisas vão ser cotadas em satoshis e não em Bitcoins, né? O apartamento lá, Quinta Avenida em Manhattan, provavelmente pode ser cotado em Bitcoins, né? Mas o... Quanto custa o apartamento? 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares é 50 Bitcoins, né? O apartamento vai ser cotado em Bitcoin. Negócios mais caros, né? Mas as coisas mundanas vão ser cotadas em dólar. Em satoshis, né? Ô, Fausto, Então, olha, só para terminar aqui, eu estou vendo isso aqui como um processo que o mercado acabou de romper esse nível importantíssimo de resistência, que era o topo histórico, fez um pullback, aí voltou aqui, fez uma bandeira de alta. Aqui eu estou mostrando semanal, vale dizer, né? Fez uma bandeira de alta e escapuliu para cima, tá? Só que depois dele ter escapulido para cima, na semana passada ele deixou um candle de indefinição, que também é chamado de harami, mulher grávida. Então, essa semana, dependendo do que acontecer aqui, e aí para saber o que está acontecendo aqui, a gente vai para o gráfico diário, né? Então, dependendo do que acontecer aqui, e agora, nesse momento, ele está mostrando que isso aqui é uma acumulação de continuação, mas a gente tem um sinal amarelo aqui, que é esse shooting star aqui de novo, tá? Isso está no livro do Nissan, né? Uma das formações gráficas de um candle. Mas ela precisa ser confirmada. Isso aqui aconteceu, o contexto é quando a gente olha para a esquerda e vê aonde está acontecendo isso, né? O contexto não é assim, porque ele está em mares nunca dantes navegados, como eu digo, né? Tá? Então, eu acho que, a julgar por hoje, parece que ele está engatando primeira, segunda, terceira e mandando bala. Mas a gente precisa ver como é que isso aqui vai acontecer, né? Como é que este candle vai fechar hoje. Porque, então eu estou otimista para o longo prazo, não tem dúvida. Eu acho que só existe talvez a possibilidade, dependendo até, hoje é um dia especial, nós estamos na terça-feira, hoje é dia 22 de 7 de 2025, são 16 horas e 9 minutos, eu estou fazendo essa análise aqui. Então, o fechamento de hoje, se ele fechar aqui mais perto da mínima, e por que eu estou fazendo essa especulação de ele fechar perto da mínima? Porque ele está difícil de romper esse nível aqui de 120 mil, né?
um nível importante de resistência. E como é que eu sei isso? Bom, então, só para terminar, eu acho que existe a possibilidade de ele fazer um pullback para esse nível aqui. Do mesmo jeito que o mercado fez um pullback para esse, que era o topo histórico, eu acho que tem uma chance boa de ele vir por conta desse shooting star aqui, que ainda não foi desfigurado, ainda não foi... Como é que se diz? Falseado, talvez. Exatamente. Obrigado. Você acha então que pode chegar a 112 mil dólares como pullback? Esse é o valor... Pode fazer um pullback aqui, né? Então, tô autista, mas tô esperto aí. Nós estávamos com uma posição de compra. Ontem liquidamos, porque liquidamos às 3 horas da manhã. Nós temos a nossa equipe lá. Chegamos à conclusão que tinha que liquidar. Lógico que a gente está aí um pouco com a cabeça coçando aqui, né? Claro. E com o cotovelo também coçando um pouquinho, mas... Então, quando a gente vai analisar os prazos menores, a gente sai do diário e vai para o intraday de 1 hora. E no intraday de 1 hora, eu estou vendo ele com uma certa dificuldade de... Ele já rompeu esse nível aqui, deixou essa sombra. Ele tem que ter um bom fechamento aí acima de 19.500, né? Aí, para saber se ele vai ter ou não, a gente tem outro meme que a gente criou aí, que é a periferia. A gente vai na periferia. A periferia, eu vou usar aqui o TradingView para mostrar a periferia, que começa com o Nasdaq. Aí eu olho para o Nasdaq e falo, opa, atenção, perigo. Cara, eu estou numa hora, mas agora eu vou para o diário no Nasdaq aqui. E no Nasdaq eu vejo que ele teve esse movimento impulsivo aqui, depois ele está se arrastando. Qual é o contexto onde isso está acontecendo? É o contexto de ele ter acabado de romper o topo histórico. Então o cara rompe o topo histórico, peraí, pô. E aí vamos voltar naquela conversa, Walter, que nós estamos tendo sobre níveis e níveis de resistência, né? Pô, o nível de resistência do topo histórico é muito importante, muito importante. Por quê? Porque a última vez que o cara bateu lá, ele já tinha batido uma vez. Aí ele bateu outra vez, sabe o que aconteceu? O cara bateu nesse nível aqui, epa, e caiu 26,5%, rapaz. Os americanos, russos, os árabes, ninguém esquece mais desse nível onde ele chegou e o cara fica assim, putz grila, por que eu não vendi no Nasdaq a 22 mil pontos? Por que eu não caí fora, meu? Caiu 26%. Isso fica gravado na cabeça dos participantes do mercado. Resultado, quando o mercado volta a se aproximar desse nível, um monte dos participantes do mercado tem tendência a vender, tá? Pela razão óbvia, a última vez que ele bateu aí caiu 26%. Pô, será que não é bom a gente picar a mula quando ele... Como dizia a tia Tula? Picar a mula quando ele... Essa aí é uma visão estritamente grafista, né? Totalmente grafista. O cara que vai analisar a causalidade por detrás do tamanho da magnitude desse movimento... Eu prefiro dizer de análise técnica, porque grafismo é meio... Perdão, de análise técnica? É meio pejorativo. Não sabia. Não. Essa é uma visão estritamente técnica, né? Pô, beleza, atingimos uma resistência, tem muita liquidez de venda ali em cima e agora o Trump vai entrar com a tarifa. Essa é a causalidade, né? Por trás do movimento desse tamanho aqui. Você superando ele de novo, você já não tendo esse medo das tarifas, tipo, esse fator talvez fundamental entra nessa análise? É você que está misturando a análise fundamental na minha análise técnica aqui. E eu não deixo a análise fundamental entrar na minha análise técnica. Por quê? Você que está vendo aí, que assiste o canal, você sabe, né? Porque eu volto àquele conceito da massa. A massa é a responsável pela oscilação dos preços, né? Média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Então, o que eu faço é interagir com o comportamento da massa. Como? Se ela fosse uma moça, por exemplo, ou um rapaz, viesse lá no meu consultório, eu ia deitar num divã e ia ficar lá, ei, o que você tá achando? Como não dá para fazer isso, a gente interage através dos gráficos, porque o gráfico nada mais é do que um espelho do comportamento da massa. Né?
Não é a massa que comanda? Uhum. Então, quando você vê o gráfico aqui, isso aqui é o espelho do que a massa andou fazendo, tá? A massa, Walter, age depois de tomar conhecimento de todos os fatores fundamentais disponíveis. Entendi. Então, Aí que entra hipótese da mercado eficiente. Pode ser. Aí que vem a grande sacada, o grande tchan da análise técnica. Que, desculpe, analista fundamental, com todo o respeito a você, mas você não tem isso, isso é só da análise técnica. Acontece que a massa age em função dos fatores que são do conhecimento público, mas da massa participam também atores que são os caras que sabem de coisas que nós não sabemos. Os tal de insider. Eles também fazem parte da massa. E a ação dos insiders, muitas vezes, é responsável por oscilações dramáticas nos preços. Eu não quero nem saber por que subiu. Aliás, a gente tem lá uma brincadeira que eu já usei várias vezes nas lives, que fica um querendo pegar o outro. Por que está subindo aí o Bitcoin? Se eu falar lá para o Rodrigo, ou para o Mário, ou para o Alan lá, se eu fizer essa pergunta para ele, a resposta é imediata. Ah, mas eu tenho certeza, eu sei por quê. Está subindo porque tem mais ordem de... não é comprador. Tem mais ordem de compra do que ordem de venda. Aí o cara fica com a cara. É por isso que sobe. Agora, por que tem mais ordem de compra do que ordem de venda? Talvez porque tem 5.000 caras vendendo, tá todo mundo achando que vai cair por causa da tarifa, por causa disso, por causa daquilo, mas o cara não sabe aquele negócio que o cara sabe, entendeu? Uhum. Por que o dólar tá subindo? Ora, mas é para cair o dólar, mas o cara não sabe que o Trump vai acabar de tá em vias de taxar 50% as importações brasileiras. Não é? O insider sabe disso. Aliás, está lá a CVM aí, sei lá, o Banco Central, está atrás, a caça do insider que fez o dólar subir. Porque se pegarem o cara, é cana, né? Sim. Agora tem o laranjal, né? Tem os laranjas, tá, não sei o quê. E com cripto fica mais difícil, porque não tem regulação de necessariamente das agências reguladoras, né? Sim. Então, eu não posso, se eu estou fazendo análise técnica, Walter, Marcelo, eu não posso considerar uma notícia fundamental, sob risco de estar considerando essa notícia em dobro. 2 vezes. Entendi. Que a massa já considerou isso. Você acha que o gráfico ele já te mostra tudo o que você precisa saber? E o que os insiders estão fazendo, que é muito importante. Eu tenho um negócio que é um case lá na nossa mesa lá, que Sadia estava sendo negociada com a Perdigão, não sei o que, uma coisa assim. E não estava nada. A bolsa inteira caiu e Sadia subiu. E nós, por acaso, estávamos com uma posição de venda, acho que era Sadia. E foi estopada. Aí os caras falaram, pô, mas como assim? A bolsa inteira cai e esse troço sobe? E eu falei para eles, nós não sabemos por quê, mas daqui a uns dias nós vamos saber. Puta, não deu. No dia seguinte, eu entro na sala. Fausto, olha, saiu a notícia aqui. Tava a Perdigão dando um bid na Sadia, ou sei lá, uma coisa, aquele negócio da fusão lá. E pronto. Eu tenho certeza absoluta, sintética e analítica que Sadia subiu por conta dos insiders que sabiam disso, pô. Como o dólar aqui subiu um pouco antes do Trump, porque tinha insiders que sabiam disso. O insider, quem sabe, é o laranja do Trump. Com todo o respeito aí, presidente Trump. Ele é laranja também. Não confundir o laranja do Trump com o Trump laranja. Trump laranja. Mas, por exemplo... E laranja é o cabelo, viu? Aquele é laranja. E você falou de insiders. Insiders, pelo menos no mercado de cripto, no mercado de ações também, né? Eles não operam mais em OTC, né? Então, são ordens que tipicamente não tá tudo afetam conectado. o mercado.
Volta, está tudo conectado. Hoje os robôs, eles têm acesso a esses OTCs. Ou os caras grandes de OTC, eles próprios são os insiders, de repente, né? Pô, o cara lá que atende o WhatsApp lá do Michael Saylor, pô. Caramba. Vou comprar Bitcoin Esse agora. cara já combinou com o cara que tá do outro lado da sala lá, que quando ele coça aqui o nariz aqui com um pouco mais de 1 segundo, o direito é pra enfiar a bota, pô. Aliás, é pra botar tudo pra dentro pra ele poder. O Michael Saylor tá comprando a strategy, sei lá. Né? Sei lá, é lógico, tô brincando, né? Isso é... Fausto, eu tenho outra pergunta aqui, porque você falou, pô, o gráfico me conta tudo. E aí cada candle desse é uma amostragem, no caso aí, diária, né? Então, ele abre no começo da sessão, aí tem a mínima, tem a máxima, e a cor dele é baseado... Né, se ele fechou tá acima positivo da abertura ou se ele ou fechou negativo. abaixo da abertura. Você usa outro tipo de candle, outro tipo de amostragem, como, por exemplo, candles de dólar ou candles de volume? E você acha esse tipo de coisa Como útil? é que é? Candle de dólar? De dólar ou de volume, né? Volume de dólar movimentado. Então, movimentou, começou aqui... Não, volume. Volume para mim é um indicador e eu 3 vezes por ano eu dou uma espiada num volume específico para alguma coisa que eu quero saber, mas não é que aquilo vai me colocar numa posição, entendeu? É mais curiosidade, alguma coisa que eu queira ver. E de repente até para confirmar alguma coisa, mas a gente não tem ele no gráfico aí, ocupando um espaço importante do meu gráfico. Eu não tenho. Eu digo na nenhum. própria amostragem, né? Porque existe os dollar bars, os volume bars. Ah, sim, aqui do lado, né? Aquela amostragem aqui. Então, cara, aquilo é bonito pra caramba, enfeito gráfico pra caramba, tá certo? Aí eu vou lá e eu já sei onde tem maior concentração de volume. É onde tá meus níveis de suporte e meus níveis de resistência. Coincide exatamente, entendeu? E se você tem... Outra coisa é média móvel também. Aí, com todo o respeito, eu sei que tem um monte de gente que usa média móvel, mas o meu falecido grande amigo, Luiz Otávio Caiubi de Lemos da Silva, que fundou a Enfoque comigo, ele trabalhou na Paranapanema e era estanho que a Paranapanema lidava naquela época. No tempo que o hard disk dele de 10 mega era um tijolo desse tamanho, 10 mega, ele uma vez deixou o computador dele rodando no fim de semana e testou um range de médias móveis 2 a 2 combinadas para saber quais que davam indicações e fez um backtest de médias móveis. E aí chegou à conclusão que para o estanho, a média móvel de 13 e a de 23 períodos era a melhor combinação. Eu estou chutando, né? Mas faz muito tempo já. Ele chegou à conclusão que essas eram as melhores que davam as melhores indicações. Então ele passou a usar essas 2 médias móveis lá. Mas isso é para cada ativo, é uma coisa. Você achar que você vai ter indicação de compra e venda com a média móvel de 50 ou com a de 200, ou que a tal da nuvem negra lá, ou como é que é? O cisne negro. Não, o cross lá. Ishimoku Cloud. A cruz da morte. Death Cross. Eu fiz um vídeo uma vez que eu pus lá Dead Cross e falou, tá bom, tá, ok. Então o Dead Cross cruzou pra cima, é pra comprar. Tá bom, então vamos fazer um backtest aqui no visual. Pô, 70% das indicações que a Dead Cross deu serviu para nada, ao contrário, entendeu? Porque você pega um indicador, você vai falar assim, pô, então como é que é a indicação que esse cara dá? Porque, veja bem, eu também é uma outra coisa, né? Para ser bem assim, dramático. Cara, eu não tenho tempo nem saco para coisa descritiva. Eu quero coisa preditiva. Então, esse indicador tem poder de previsão? Descritivo, previsivo. Análise técnica, analista técnico, não é o cara que descreve o que está acontecendo. Olha, o suporte está aqui. Tudo bem, esse é um cara que entende um pouco de análise técnica, mas o que os caras querem? Eu compro ou vendo? Eu não faço nada. Pô, o que eu faço, meu? Então, mas... É para comprar ou é para vender? E como é que você prevê topo e fundo do mercado? Eu? Não prevejo, cara. Você é louco. Não tem... Larga a mão, sou Marcelo. Só tem 3 caras que prevê topo e fundo do mercado. Jesus Cristo, Buda e Maomé.
E eles não dão consultoria. Mas assim, Não, eu tô não brincando. dá pra antecipar mais ou menos uma região de topo, uma região de fundo? Eu entendi o que você tá falando. Ah, tá. Então... Tô brincando com você, desculpa. Não, Mas pô. isso é um meme lá que a gente fala nos cursos. Por quê? Porque no nosso método, eu já falei isso em vários lugares, a gente não opera no curto prazo, nem no médio prazo e nem no longo prazo, entendeu? Na verdade, acaba sendo aí no curto prazo, porque essas operações duram menos do que 3 meses. Mas por quê? Porque eu me rendo ao fato de que eu não vou adivinhar o topo, se eu estou comprado, ou o fundo se eu estou vendido. Né? Por quê? Porque não dá para adivinhar o fundo, cara. Você tem que deixar o mercado fazer o fundo e depois receber do mercado indicações de que o fundo é aquele mesmo que foi feito, entendeu? Então, liquidar no fundo, eu uso a analogia dos caras que estão em volta de um poço, né? Tomaram uma cerveja, vamos falar aqui, vou jogar uma pedra aqui e tem que falar na hora que ela for bater na água, tá? Então os caras jogam a pedra, agora! Nada, silêncio. Se vê o cara tira e digamos que aquilo era um poço mais profundo que existia na Terra, né? Eu, agora! Os ansiosos vão falando antes. O cara inteligente, ele tá só do lado ali, ó. O que falar mais próximo do momento que bateu a pedra na água, ganha a aposta. O cara só espera vir um tchubuft, fala agora. Entendeu? Uhum. Deixa a pedra bater lá, deixa o cara bater lá. E a gente tem mecanismos para que o mercado nos diga qual é o mecanismo. Isso é ordem de stop. Nós temos uma técnica, você está comprado, você vai. Você põe o stop e, eventualmente, a gente tem técnica que a gente opera no diário, quer dizer, a gente garimpa no diário, depois administra a posição no intraday de 1 hora e 15 minutos. No início, 1 hora, o stop é embaixo do segundo evento técnico, não é embaixo do segundo suporte. Por quê? Porque pode ser suporte, mas pode ser uma reta suporte. Por isso que a gente chama de evento técnico. Uhum. Então, se você teve condição de traçar uma reta suporte, então a reta é o primeiro evento técnico. E aí vai ser o primeiro suporte depois da reta. Né? Primeiro evento técnico é a reta, segundo evento técnico é o suporte aqui. Então a gente vai botar embaixo desse suporte aqui. E aí tem várias outras técnicas lá, umas micro-regulagens. Depois de um certo tempo a gente sai do intraday de 1 hora, ou quando não dá para ver alguma coisa numa hora, você vai ver mais detalhe no intraday de 15 minutos. Mas se você desce para o intraday de 15 minutos, aí é terceiro evento técnico, em vez de ser segundo evento técnico. E por aí vai. E 1 hora o mercado vai lá e liquida. Ou o mercado chega num nível de resistência e cada nível de resistência, num objetivo, e cada objetivo que a gente traça, ele tem uma marca lá também. Pô, se eu tracei um objetivo, $150 mil. $150 mil, estou falando, tem um monte de gente falando faz tempo. Por quê? É a projeção que você faz desse processo aqui, ó. Você pega esse cara aqui, daqui para cá, ó. Quer ver só? Vou projetar uma alta para o Bitcoin. Então, se esse cara confirmar esse rompimento dessa reta... Ih, rapaz, errei aqui. Se o cara confirmar o rompimento dessa reta de resistência que está acontecendo aqui, que vai, não vai, e eu não sei se vai, porque, né, eu mostrei para vocês a periferia, só o Nasdaq, mas daqui a pouco a gente pode ver o S&P, o Russell, a MicroStrategy, que também é periferia do Bitcoin, né? O ouro, que também é periferia do Bitcoin. Então a gente fica de olho nesses caras. É bom você entrar numa posição quando está todo mundo falando a mesma língua, indicando para a mesma direção, né? Eu digo que o S&P manda no mundo, mas o taxa de juro manda no S&P. Taxa de juro também, se puder estar indicando o mesmo lugar, né? Quando sobe bolsa, geralmente taxa de juro, se sobe os dois, tem um mentindo, por aí vai. Então, se eu pegar esse cara aqui, esse movimento de alta aqui, esse movimento impulsivo, e projetar para cima, o que vai ter aqui? Não é esse aqui, não. Acho que é esse aqui, ó. É esse cara aqui. É daqui para cá. E aí chama-se projeção swing, que o americano chama isso aqui.
O vermelhinho vamos botar para cá. E aqui. E vai dar aqui ali perto dos 150 mil dólares. Tá vendo? Não sei se eu peguei direitinho aqui. Acho que eu peguei e tal. Então, o mercado chega em 150 mil dólares. Pô, eventualmente a gente liquida. Mas não necessariamente. Porque se ele chegar lá depois de um mastro, e ali no 150 ele começa a fazer um nhé, eu vou que esse cara, o negócio tá com uma cara de bandeira de alta, pô. Então eu colo meu stop ali até dentro do range que eu acho que pode acontecer na bandeira, e se for uma bandeira de alta, cara, livramos o objetivo, vamos pro próximo objetivo agora, e assim vai. E você acha que pode chegar a 150 mil até o final desse ano? Fácil. Você sabe quanto tempo demora para chegar em 150 mil dólares? Olha só, quanto tempo demorou aqui, ó? 1 mês e meio. Já passou mais de 1 mês aqui. Mais 1 mês pode chegar lá, pô. Você pega esse cara aqui, ó, quer ver, ó? Ó, vamos ver esse carinha aqui, né? A gente pega daqui até aqui. Isso foi a última coisa que o mercado fez, certo? Então, se ele fizer um negócio igual a esse, a partir daqui, ó, como eu disse, no momento eu tô achando que ele vai dar tem uma boa chance de ele dar uma corrigida aí. Ele chega aqui em 133, 134, chegaria, né? Isso aqui, eu não estou fazendo uma previsão de que vai acontecer isso. São só faz uma análise do que pode acontecer. Uma ideia, né? Vai saber a direção, né? Vai que o cara faz um negócio parecido com esse aqui, ele poderia chegar em 134 mil dólares no dia 28, como assim? De julho. 28 de julho, daqui a 8 uma semana. Dias. 6 dias. Porque demorou para ele fazer isso aqui, tá? Ou ele pode vir aqui primeiro e depois ele faz isso, né? Como eu tô achando agora. Bom, segunda-feira. Você vai ver esse episódio aí provavelmente no sábado. Segunda-feira o Bitcoin pode estar 150 mil. Ou então ele vem buscar esse cara aqui assim, ó, fazendo algo como ele fez. Ixi, Maria, isso aqui eu tenho que ver o que ele fez aqui, ó. Ele, de repente, faz isso aqui para vir buscar esse fundo aí. Então, ele faria isso aqui. Mas digamos que ele vem aqui no 110. E daí ele sai do 110 e vai para 126. E ele poderia chegar no 126 mil. Ah, entendi. Tipo, se ele não... No dia 2 de agosto. Então, você me perguntou se eu faço previsão de topo e fundo. Eu não faço. Eu acho que você tem que fazer previsão para onde é o próximo movimento. E aí, a gente fazendo essa previsão, você sempre tem um objetivo. Usa análise técnica para projetar os objetivos, como eu estou fazendo aqui. E aí, você vai lá e toma uma posição. E tomou a posição, como o método que a gente usa tem 2 itens. O primeiro é operar com as chances a favor. O livro do Mike Douglas, como é que chama, cara? Trading in the Zone. Não vai confundir, hein? Não é outra coisa. E Fausto, eu tenho uma pergunta, cara. Ele explora bem isso. Tá, desculpa. Ele explora bem isso. Você operar com as chances a favor. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Quando você opera com as chances a favor, quando eu li isso, cara, eu fiquei arrepiado, cara, juro por Deus. Cara, quando você opera com as chances a favor, o curto prazo é randômico. Mas o médio prazo não tem erro, cara. Porque você está operando com as chances a seu favor. Quando você está operando com as chances a favor, a estatística, à medida que você cria eventos estatísticos, que no nosso caso são trades. E o que é mais legal, quanto mais trades você fizer nesse esquema, mais eventos estatísticos, maior a possibilidade da estatística funcionar a seu favor, né? Sim. Vamos fazer um joguinho aqui, ó. Cara e coroa. Vocês têm que apostar quantos % vai dar de cara. Vai de coroa, vai para não confundir.
Tá? Enquanto eu jogar. Veja bem, eu comando a brincadeira aqui, então eu sou o primeiro a apostar. Eu digo que vai dar 50% de cara. E ó, não pode ser, é só uma casa depois da vírgula que pode. Você vai dizer 49,9, você vai dizer 50,1. Aí já vamos jogar 10 vezes, quem vai ganhar? Sei lá. Vamos jogar 1.352 vezes, quem vai ganhar? Isso é empate. Mas eu vou ganhar, porque vai dar 50%, não vai dar 49,9. 1 milhão de eventos estatísticos, vai dar 50% de cara, 50% de coroa, pô. A lei dos grandes números. Acabou, né? Então, isso é muito legal, porque quanto mais operações você fizer, mais eventos estatísticos você está criando, mais você está ajudando a estatística a funcionar a seu favor. E tem um desdobramento maravilhoso disso também. Quanto mais eventos técnicos você fizer, quanto mais trades você fizer, menos você precisa arriscar por trade. Para fazer. Para conseguir o que você quer da vida. O que você quer da vida? Provavelmente liberdade financeira. Exato. Capacidade de ter uma renda passiva. Mas o amador quer ganhar dinheiro. O profissional quer manter uma taxa de rentabilidade anual. Essa aqui é a diferença. Então, se você parte disso, você quer uma taxa de rentabilidade anual? Qual será, hein, queridão? 100% ao ano? Pô, mas já é melhor do que os caras que querem 100% ao mês, né? Você já está um pouco mais próximo da Terra. Ainda está lá na galáxia do Centurion lá. Mas... porque tem um cara que é o das galáxias, falando em galáxia, Sim. Um tal de Warren Buffett. Quanto que ele ganha por mês? Mesmo há 20 não sei quantos anos? Quanto que ele ganha por ano? Sei lá, uns 23%. 20, sei lá. E você, bonitão? É Warren Buffett? Ou você é bonitona? Ou você é Warren Buffett? Então, olha só. 60% ao ano. Se você está administrando um fundo aqui no BTG, ó. Quem faz 60% ao ano aqui? Ninguém. Aqui, ó. O Valtão tá falando aqui. Ninguém. O cara faz 60% ao ano, o Esteve vai deixar ele chefe da mesa geral aí rapidinho. Não pode ser um ano, tem que ser uns 2, 3, né? Para consolidar o negócio. Para fazer 60% ao ano, você precisa de quantos por cento ao mês? Dá a calculadora aí. 4. 3,9 para ser mais preciso. Você precisa ganhar 3,9% ao mês, cara. Para ganhar 3,9% ao mês, isso tudo faz parte do método, tá? Uhum. Porque para você definir a coisa mais importante que você tem que definir, que é quanto você vai arriscar por trade, você tem que saber o que você quer da tua vida, pô. O que você quer da vida, certo? Uhum. Por quê? Porque se você estudou em alguma escola aí, meio perigosa, que falou para você que você vai fazer 3% ao dia, sabe essas coisas? Faz a conta aí, quanto dá 3% ao dia no ano? Então você vai querer ganhar mais. Se você vai ganhar mais, você tem que arriscar mais. Mas se você quer 60% ao ano, que é o que a gente toma como default. Porque se a gente tomar menos que 60% ao ano, os caras vão achar que nós somos uns cagão, entendeu? Você precisa ganhar 4% ao mês. E se você vai ganhar 4% ao mês, quanto você vai arriscar por trade? Ei, lembre-se que se você usa um método que traz as chances a seu favor, quanto mais trades você fizer, melhor, mais eventos técnicos você está criando. Quanto mais eventos técnicos, maior a possibilidade da estatística funcionar a seu favor, que é você sair no final do mês com lucro, né? Então, quanto mais trades você fizer, melhor. Então, você tem que fazer trade pra caramba. Vai arriscar quanto por trade se você tem que ganhar, se você precisa ganhar? Tem o objetivo de ganhar 4% ao mês. Então, o nosso default é 1%. Pronto. Arrisca 1%. E aí que entra a coisa mais... 1% do teu portfólio. Do seu capital total para risco. Entendi. Né? Uhum. Sua casa está fora disso.
Com a ou sem sua alavancagem? canoa, a sua canoa. Aham. Você vai dar umas remadas, que tá fora disso também, que você vai vender, né? Mas o seu capital de risco, aquele que você pega um pedaço para botar em posições, você só vai botar um pedaço, né? Porque se você vai arriscar 1% do seu capital, aí entra em ação a coisa mais importante que tem no trade, que os livros falam muito pouco. Aliás, eu fui no ChatGPT recentemente, perguntei para ele, fala aí os caras que falam de position sizing. Pouquíssimos, cara. Aí ele fala, todos os caras que não falam, que falam só arranhando, mas que não falam como é que faz para fazer, o que é exatamente. E eu já sei disso faz tempo, que as pessoas falam muito do que é mais ação. O que comprar? Stock picking para os pessoal de bolsa de valores. E quando comprar? Timing de quando comprar. Desculpe, analista fundamental, mas timing é só com análise técnica, né? Porque você não sabe quando que aquela sua brilhante análise, quando é que o público vai também chegar à mesma conclusão que você chegou. Já eles vão chegar, porque você está certíssimo que Petrobras vai sair de 20 e vai para 35. O problema é ele sair de 20 e passar pelos 15 antes de ir para os 35, porque daí você não tem culhão para aguentar, né? 20 para 15, 25% de queda nas suas ações da Petrobras. Então é um time, né? Então as pessoas falam muito de o que comprar, quando comprar. Esquecem do mais importante, falam muito pouco do mais importante, que é quanto comprar. É a coisa mais importante que tem no trade. O resto é piada. O que você olha para fazer o sizing? Você olha a volatilidade? Você olha a ATR? Não, eu como sou analista técnico, eu olho um gráfico e tasco um stop lá. Como é que eu vou fazer o stop de Bitcoin aqui? Estou olhando esse gráfico aqui, ó. Já tem até preparado aqui, ó, de olho no USDT, que nós acabamos de receber aqui, né? Então tá aqui, ó. O stop, dado esse candle aqui, essa posição, não fizemos uma posição ainda, né? Vamos sair do diário, vamos para um intraday de 1 hora. Então, dado que eventualmente só iria ser feita essa posição, se isso aqui se consolidar, esse processo aqui se consolidar como um rompimento de resistência. Agora, no momento, estamos em dúvida, porque o cara rompeu aqui no gráfico, aqui, deixou atenção, perigo, deixou essa sombra grande aqui, depois de ter rompido a reta e o nível de resistência aqui no 119.500. E agora, como é que vai ser esse candle aqui? Bom, mas não é isso que eu estava falando. Estava falando onde é que nós vamos botar o stop. Onde é que nós vamos botar o stop? É o seguinte, onde que fica o russo aqui? Onde é que ficou feio? Se a gente comprar aqui, digamos que ele feche bem hoje, a gente compra aqui. Pô, se o mercado for dar uma caidinha para depois voltar a subir, ele pode vir até esse suporte aqui, estão vendo aqui, ó? Suporte, né? Ele vem até esse fundinho aqui, ele vem até esse suporte, rompe esse suporte. O que ele faz quando ele vai romper um suporte? Ele chega lá, tem que fazer Pac-Man. É o primeiro dos joguinhos que existiu na vida, era o Pac-Man. Era uma boquinha assim que ia comendo as coisinhas. No caso, as coisinhas são ordem de compra. Então chega os ursos lá e come todas as ordens de compra. Para cada ordem de compra que ele come, ele tem que meter uma ordem de venda, né? Então ele gasta a ordem de venda para caramba, né? Perde força, porque veja bem, no final das contas ele vai subir. A pressão principal é de compra. Mas os ursos se animaram um pouquinho, romperam o suporte, perde força, para no próximo suporte. Então a gente põe o stop no segundo evento técnico, que aqui no caso, como não tem reta, aliás, até tem uma reta, né? Olha, até tem essa reta. Então o nosso stop está dando o terceiro evento técnico. O primeiro seria esse daqui, o segundo é essa reta aqui, e o terceiro é esse aqui, mas como olhar à esquerda, porque nós estamos brincando de nível de suporte e resistência, olhar à esquerda, se olha à esquerda, e vê que tem mais esse fundinho aqui. Então, pô, larga de ser muquirana, né? Se o meu sócio, ou quem fez essa publicação aqui, um membro da equipe, botou esse stop aqui,
acima desse cara aqui, eu vou chutar a canela dele. E eu tô vendo aqui que eu acho que é o que aconteceu. Olha aqui, quanto é que é esse mínimo aqui? Esse mínimo aqui é 115,737. E o stop tá 115,988. Pô, meu amigo, larga de ser muquirana, pô. Vamos tirar esse stop daqui e vamos botar ele um pouquinho mais baixo aqui e já livra o 115,600. Rapaz, vem aqui. Livro 115,605 aí, pode que é 115,588. A gente gosta do 8. Sabe por quê? O 0 é número inteiro. O 9 é 1 abaixo, 2 abaixo, para dar uma folga. Uhum. Vai parar no 8. Então a gente usa muito o 8 por causa disso. Então Zero é pronto, redondo, o stop está aqui. nove Um detalhe. A quanto por cento está o stop? Aqui, se eu clicar o botão direito aqui e clicar no método dealer, vai aparecer aqui o planejamento que foi feito nesse ativo, tá? E que me diz que o nosso fator lucro-prejuízo está em 8,3. Isso significa o seguinte, que se eu entrar aqui e o mercado atingir o nosso objetivo, que já foi definido aqui, cadê o bicho? Os caras estão otimistas lá, ó, $150 mil. Só para eu entender, esse lucro-prejuízo é o profit factor, né? Que é o que você tá falando de estar operando dentro da zona, com o odds ao teu favor, a vantagem... Não, operar com o odds a meu favor é o seguinte, eu só vou pegar uma posição se o potencial de lucro for consideravelmente maior do que o potencial de prejuízo. Exato, que aí seria... 8,4 tá dando aí. Entendi, 115, Se eu 600 perder, eu vou tua perder. perda, É. e 150 teu ganho. Aqui, deixa eu ver aqui, controle de risco, por que não tá dando aqui? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas enfim. Mas aqui ele está me dizendo que o stop está a 3% de distância, 3,8% de distância, tá? Uhum. Se eu quero perder só 1% do meu capital, então se o stop está 3%, e se eu for estopado nesse stop aqui, eu vou perder 3% do que eu puser aí. 3% do que eu puser aí tem que ser 1% do meu capital. Como é que eu faço essa conta? É facinho. 100% do seu capital dividido por 3,06, né? Então você pega aqui na maquininha, 100, 3,05 dividido e multiplica pelo percentual máximo do que você quer perder, que no caso é 1. Uhum. Então já está feita a conta. Você só tem que dividir 100, se você adotar o nosso default, que é 1, é só você dividir 100 pela distância percentual do stop. Vai te dar a porcentagem do seu capital que você vai perder. Porque se eu perder 3,08% de 32,79%, eu vou perder 1% do meu capital. Tá? Agora, se o stop está, por exemplo, a 10% de distância, você vai botar 10% do seu capital. Né? Uhum. Apenas. Se o stop está a 20% de distância, você tem que pôr só 5% do seu capital. Se o stop está a 2% de distância, você pode pôr 50% do seu capital. Uhum. Né? Sim. E por aí vai. Tá? Então é assim que a gente define, a gente põe o stop. Tá? Você tinha me perguntado como é que eu vejo o risco, tá? O retorno. Como que você faz o sizing da posição, que é justamente isso, né? Primeiro, você tem que definir o stop. Uhum. Como o nosso método é controle de risco, limite máximo de prejuízo por trading e operar com as chances a favor, preciso definir o stop e o objetivo. Muitas vezes eu estou numa classe presencial, o cara fala, mas como é que eu vou saber para onde vai o mercado? Eu falo, mas espera. Se você não sabe para onde vai o mercado, o que você está fazendo? Assumindo uma posição. Pô, vai estudar análise técnica. Compra um serviço aí da Empíricos lá, pô, para ver para onde vai, sei lá, se vira. Né? Nós temos uma análise técnica, a gente faz as projeções. Aqui essa projeção até está super avaliada aí. Eu acho que você não precisa estar nos $150 mil. Nós tínhamos falado que ia para 133, né? Pega esse cara aqui, ó. Agora a gente pode pegar esse carinha aqui e jogar ele aqui e projetar esse troço aqui. Se o mercado for, ele vai a partir daqui e daí a gente vai pegar o objetivo que está aqui
e trazer ele para 133. 133.500 aqui, pronto. Aí quando você abrir o método dealer aqui, o planejamento ficou, agora está dando um fator lucro prejuízo de 3,7, mas tá bom. A gente só pega com no mínimo 2%, 2 a 1. 3,7 está muito bom. Até porque, se ele chegar lá no objetivo, imagina, Bitcoin a 133 mil dólares, né? Chegar nesse nível, quem sabe ele vai mais, né? Ou vai ter alguma área ali de acumulação? Eu né? sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Né? Temos que esperar. Tem que controlar a ansiedade que a gente tem e deixa o mercado chegar lá. Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, não, se o mercado cair para cá, eu vou comprar. Eu falo, não faça isso. Arrogância. Se o mercado cair para lá, você tem que dizer que você está prontinho para comprar. Se ele disser que ele vai virar, deixa ele virar primeiro, daí você compra, pô. Deixa ele dar indicação que ele fez o fundo. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Deixa ele Calma. Vamos chegar lá. Não sufoca, pô. Às vezes você chega lá e quando o mercado chega lá, você vai comprar o jornal aí, torce o jornal, sai sangue. Que nem saia sangue dos jornais em 2008. Novembro de 2008, os jornais... Ô Fausto, só antes da gente entrar naquela parte dos takes rápidos, acho que tem uma pergunta que talvez todo mundo deve estar curioso para saber, né? Eu pelo menos estou, acho que o Constantino também deve estar. Com sua experiência de análise técnica, você acha que a gente vai ter out-season? Bitcoin indo, vai um monte de coin junto com ela. Os caras pegam lá no barco ali, jogam umas âncoras lá e vai... Bom, Ethereum, pô. Tem muita gente falando aí que Ethereum vai suplantar Bitcoin. E quando você olha o gráfico, você fala... Você tem uma região de preço para Ethereum? Só antes da gente entrar não pode fazer nada takes agora. rápidos. Não adianta ficar animadinho, porque não dá para fazer nada. Por que não dá para fazer nada? BCD e Ethereum. Por uma razão muito simples. Porque análise técnica tem as coisas que você tem que fazer, tem as coisas que você não pode fazer. Que é sacrilégio. Você não pode roubar dentro de uma igreja. Não, que eu digo, você não pode comprar num nível de resistência. Vamos combinar? Tá anotado aqui. Porque você não sabe, não tá ao seu favor. Algumas poucas exceções. Se ele vai num nível de resistência. Aqui você tem um nível de resistência, mas você tem uma reta de resistência. Estou mostrando o Ethereum e o USDT aqui. Né? Tem uma reta de resistência também. Então vai que ele chega nesse nível, faz uma linda bandeira de alta. E vai que você é um cara que sabe de análise técnica e você, por várias razões, você entende que está se iniciando um novo movimento de alta aqui, e você lembra da teoria de Dow, e você fala assim, o primeiro movimento de alta, segundo movimento de alta, esses movimentos aqui tem mais ou menos, essas duas pernas aqui são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Então isso aqui é muito possível onda 1, onda 2 e onda 3, e vai que ele faça uma linda formação gráfica aqui, por exemplo, um triângulo ascendente. E rompe o triângulo ascendente, ele não rompeu ainda essa monstra dessa resistência que nós temos aqui no olhar à direita, $4.000, uau! Né? Mas ele está fazendo um triângulo ascendente cujo nível de resistência é $4.000. E ao fazer um triângulo ascendente, ele está falando para você, vai romper a resistência, porque um triângulo ascendente é um negócio que, aliás, é o que eu uso para os céticos de análise técnica. Eu falo assim, cara, eu estou trabalhando com o comportamento da massa. Aí eu vejo aqui o comportamento da massa, tá assim, de repente ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso, depois 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 ele faz isso aqui, e depois ele faz isso aqui, depois ele faz isso aqui, e depois ele faz isso aqui. Pô, cara, isso aí tá ilustrado em tudo quanto é livro de análise técnica. Deram um nome para isso aí de triângulo ascendente. Queria que tivessem dado outro nome, sabe? Porque assim não precisava, há um tempo atrás, o diretor da mesa ouvir de um rapazinho lá que estudava análise técnica que o mercado ia subir porque tinha um triângulo ascendente. Que isso? Mas tem pior. Tem um cara que falou, não, vai cair porque rompeu a reta do pescoço do cabeção, pô. Aí, pô, o cara fica achando que é cristalomancia, entendeu? Mas então, o que esse cara está mostrando para a gente? Você tem um nível de resistência aqui e você tem
uma retinha de suporte aqui. Uhum. Mas isso aqui não tem nada a ver com as retas nem com os níveis. Isso aqui tem a ver o seguinte: o mercado chegou num nível e o vendedor, o urso está vendendo aqui, ó, nesse nível, 3.620. Por quê? Porque é bom para o cara vender, está com vontade de vender, ele vende. O comprado entrou comprando aqui, né? Depois ele entrou comprando aqui, depois aqui, depois aqui. Porra, o comprado está mais agressivo do que o vendido. Mata na cara, só não vê quem não quer. E o que a gente faz? A gente analisa o comportamento da massa. A massa, os comprados estão ficando, cada vez está chegando mais ordem de compra na bolsa, a cada nível, em níveis superiores. O comprado vai ganhar a batalha, tá na cara. Além do que, tá ilustrado. Se quiser, vai lá, consulta livro de análise técnica de 200 anos aí que tá falando isso, que acontecia desde então e acontece até agora. Isso aí vai romper a resistência sempre. Ops, peraí. E aí entra naquilo que nós falamos há pouco. Exceções. Mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. Ocorre, queridão, que o negócio não é tão fácil assim, porque a gente opera com o imponderável. A qualquer momento, o laranja lá, o loirão lá pode... O outro aqui também pode não sei o quê. O Michael Saylor pode não sei o que lá. As informações podem mudar. De repente tem um cara lá que finge que fez um hack no Bitcoin. Deus me acuda e guarde. Né? Mas mantido o conjunto macro de fatores fundamentais, um triângulo ascendente desse vai romper a resistência. E depois que romper a resistência, que é uma baita de uma resistência claríssima para todo mundo, o cara vai ter um esforço danado para romper a resistência, vai comer todas as ordens de venda que estão ali, vai botar a cara para fora, o que ele encontra lá? Não tem mais ordem de venda, toca a ordem de stop. Um monte de ordem de stop, porque como o nível de resistência é muito claro, acima dele tem trocentas ordens de stop do New York Yankees, do Chicago Bulls, do Corinthians e do Palmeiras. As ordens de stop tá tudo ali. Então não tem mais ordem de venda. Toca um monte de ordem de stop, o que acontece? Puxa! O americano chama de rally. E nós chamamos de mastro. Olha que lindo. E depois do mastro, o que acontece? Bota um monte de carinha com um baita lucro, o mastro, no papel. Aí tem os mais ansiosos, que estão operando muito, que começa a ficar apavorado e tal, liquida. Aí o outro que está do lado dele, liquida também. Aí uma horda de pessoas liquida. Aí a pressão vendedora artificial, a pressão artificial de venda, se sobrepõe momentaneamente sobre a pressão. Eu estou explicando o que é bandeira de alta. Se sobrepõe momentaneamente sobre a pressão de compra. Por que é momentaneamente? Por que é artificial? Porque é de gente que está vendendo, não porque acha que vai cair. Só porque quer tirar dinheiro da bolsa e botar no bolso. Tá? E nessa hora, olha que legal. Nessa hora tem um indicador, tem um carinha que você pode ir lá checar para ver se isso é bandeira mesmo ou não. Bandeira é um processo de realização de lucro. Quem realiza lucro liquida a posição, certo? Então, nessa hora, se eu estou no mercado futuro, eu posso ver o número de contratos em aberto. Se durante a bandeira o número de contratos em aberto caiu, significa que ele caiu por quê? Comprados liquidando, vendidos liquidando, certo? Só assim cai o número de contratos em aberto. Tira vendidos liquidando, não me interessa. Eu fico com comprados estão liquidando. Então, se depois de um mastro, você tem um nheco, um negocinho que parece duas coisinhas assim, uma bandeira de alta, e você vai no contrato em aberto e está caindo, aquilo é função de liquidação. Assim que for sanada a necessidade de realização de lucro, a pressão principal de compra deve tomar conta de novo e outro mastro. Que é, a gente viu naquele movimento quando você vai para Elliott, aí fica linda a coisa, porque daí o primeiro mastro, depois do eventual triângulo ascendente, o primeiro mastro é a ondinha 1. A bandeirinha é a ondinha 2. A outra arrancada é a ondinha 3. A outra bandeirinha é a ondinha 4. E depois tem a onda 5, que é aquela que é o auge da euforia e tal, né?
Aí faz uma ondinha, uma onda 3, ou 5, ou sei lá. Bonito, né? Análise técnica. Pô, né? não, bonito foda. demais, cara. Como tem coisa, Eu né? acho que o E analista... como tem lógica, né? Como Sim, tem sim, lógica, sim, não tem sim. nada de, tem uma figura assim, é para comprar. Não, tem a lógica por trás disso, isso é que me fascina. É uma Eu seria expressão incapaz de do que tomar tá uma acontecendo. posição sem entender o que está acontecendo com o mercado. É uma expressão do livro de ordem que tá se passando lá. Vamos pras rapidinhas? Bora. Fausto, então, como a gente falou, agora a gente vai fazer algumas perguntas e aí bate pronto, resposta ping-pong. E se quiser começar, Valtinho, manda ver. Quem você acha que é Satoshi Nakamoto? Ô, Val, não faz pergunta difícil, vai, porra. Olha, Olha, é pra se divertir. Eu não vou falar nada, eu não vou falar quem é, mas eu vou contar uma história. Eu estava na Colômbia no LabitConf e lá estava, que o cara teve uma ideia fantástica, Fabian Satoshi Nakamoto. Estava o Satoshi Nakamoto, o sósia, que a revista tinha dito que era, e ele falou, não sou não, vocês estão mentindo. Por acaso, esse cara morava ali no mesmo bairro, alguns quarteirões do cara do Hash. Meu Deus do céu, um dos principais aí. Do Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, né? Como é que chama mesmo? Ralph Finney. Ralph Fiennes. E ele estava lá, inclusive eu tenho uma foto com ele e tal. E aí tinha um amigo meu que estava lá com a esposa dele e de repente entrou o cara que estava lá, que é um candidato também a Satoshi Nakamoto. Meu Deus do céu, eu preciso lembrar o nome dele. Que é o... Me ajuda aí, vai. Adam Beck. Não é o Adam. Adam Beck eu tive com ele. Adam Beck eu dei back pra ele, porque nós jogamos vôlei. Ele tava na frente e eu tava dando back pro Adam Beck. Não é mole. Foi na LabitConf de Montevidéu. Não, aquele outro lá, que agora até tá com um pouco de Parkinson, é o... Cara, me deu branco também. Me deu branco também, mas tudo bem. Você acha que não é uma pessoa, são várias pessoas. Não, eu acho que é ele. Você acha que é esse cara que a gente esqueceu o nome? Eu acho que é ele, eu acho que é o Elon Musk. Sabe por quê? O Elon O Elon Musk? Você acha que o Elon Musk é o Satoshi Nakamoto? Eu vou te dar uma... Ele pode muito bem ser. Tem que ser no microfone. Ele pode muito bem ser, tá? Quem tem 10 bilhões de dólares e não bota a mão? Até mais. Quem tem 10 bilhões de dólares e não mexe $1 dos 10 bilhões de dólares durante 10 anos? O cara que tem 200. Ou o cara que tem 50 ali na outra bolsa. Ou o cara que morreu. O cara que morreu. Você acha Então, esse meu amigo estava lá na Colômbia, no hotel. Estava jantando com a esposa dele. Eis que entra no restaurante Nick Szabo. Procurando uma mesa. Esse meu amigo me contando. Puta, eu dei muita risada. Nick Szabo procurando a mesa. Bem, segura aí. Foi lá. Nick, you alone? Care to join us? Me, my wife? Oh! Jantou com o Nick Szabo, filha da mãe. E nesse jantar, ele chegou pro Nick Szabo e falou assim, ô Nick, mas, cara, eu acho que o pessoal fala aí de ser padrão, de ser moeda. O Bitcoin, pô, não é para ser moeda, é para ser padrão monetário, né? Você não acha? Ele virou pro meu amigo e falou assim, acho, né, mas... será que podia falar isso? Entendeu? Como assim? Se o cara dissesse que ele ia fazer um novo padrão monetário, a CIA ia acabar com ele na semana seguinte, entendeu? Nem sei se eles deveriam Sem levar ser o ele Trump, a sem ser o sério. Trump, hein? Só que ele conta isso como tendo falado assim, o cara olhou pra mim e fez assim, quase deu uma piscada assim pra ele, entendeu? Então, eu acho que é um fortíssimo candidato. Mas não Nick sei, Szabo.
Mas eu acho que a gente logo vai saber. Agora com inteligência artificial e não sei o quê. Você acha que Aliás, o nome tem do muita seu- gente que já sabe, eu acho. Hum. Acho que os grandes sabem e convivem com ele e todo mundo tem lá um pacto de... Silêncio. Um livro. Pra finalizar. O livro é o Mark Douglas, esse que... Trading in the Zone. Na zona No flow. na zona de conforto por você estar com as chances a seu favor e com o controle de risco. O meu método baseei nesse conceito dele. Só que eu evoluí. Ele não chega... O Mark Douglas não chega em position sizing, cara. Uhum. Posso estar muito enganado. Desculpe, Mark Douglas, se você fala, mas... Quer ver que legal? O Mark Douglas, no livro dele, Trading in the Zone, fala de position sizing. E conta para nós aí, quem são os caras que falam de position sizing, os grandes atores, mais autores, né? E os que não falam de position sizing. Nosso GPTera. Incrível, né? Ele já traduziu, né? Does not focus on position sizing. Olha Well, it só. is a foundational work in trading psychology. Its main themes are beliefs, discipline, consistency, and mental framework required to become a mental profitable trader, position sizing, risk control, and money management. Authors who do talk about position sizing and money management. Van Tarp, Ralph Vince, Ryan Jones, Larry Williams, Coach Faith. Autores who don't, Mark Douglas, Jack Schwager, William O'Neill, Jesse Livermore, Stan Ramsey. Bom. Mas o Mark Douglas fala bastante no livro Trading in the Zone sobre operar com as chances a favor, né? E quem mais fala de operar com as chances a favor? Fala repetidamente em Trading in the Zone sobre operar com as chances a favor, probabilidades. Esse é um dos pilares centrais do livro. Então eu baseei o método no Mark Douglas. Só que ele não fecha o troço, entendeu? Ele não fecha o troço com um método de você juntar, operar com as chances a favor e o Position. E o risk control. Risk control. Então era para ser rápido, não foi tão rápido assim a resposta, né? Mas fazer o quê? Não, pô, mas foi uma resposta bem completa e até curioso pra quem não fazia ideia sobre isso. Eu não fazia ideia sobre isso. Então, cara, assim, acho que hoje foi uma aula aqui. Eu te agradeço muito pela presença, Fausto. Valtinho, obrigado de novo. Se puder, fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, né? Pra quem não te conheceu agora aqui, ir atrás do seu trabalho, porque acho que conhecimento aqui não falta. Deu pra perceber que eu não gosto muito do assunto. Ah, pô. Pois é. Pouquinho. É, legal, cara. Então, eu tenho um canal no YouTube, que é Fausto Botelho, tô no Instagram, tô nas redes sociais, @fabotelho no Instagram. Publico bastante lá. E é isso aí, tamo aí. É isso, e pra quem não sabe, ele foi o cara que deixou o Chico Moedas rico com Bitcoin, né? A gente comentou isso no... Segundo o Chico Moedas. Segundo ele... Ô, Chico, você não vai vir no meu canal, pô? Você me chama de velhinho e depois me larga quieto. A gente vai fazer uma edição com o Chico e com o Fausto aqui, mais pra frente, né? A gente combinou isso, vamos fazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fausto, muito obrigado. Obrigado, Valtinho, Fausto. Tamo junto. Muito Mais obrigado. uma. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o like, compartilhem, por favor, e comentem o que vocês acharam. E até mais. E eu te vejo na próxima.